Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o presidente do Banco XP, José Berenguer. Antes ele comandou por 7 anos e meio JP Morgan no Brasil, tem passagens ainda pelo Santander, pelo Real, pela Gávea, enfim, um histórico aí de peso. É também conselheiro da B3 e integra a diretoria da Febraban, que representa os bancos no Brasil. Tudo bem, Berenguer? Oi, Aline, boa tarde. Prazer em estar com você aqui hoje. Prazer é nosso em recebê-lo. Berenguer é o primeiro entrevistado da série Olhar de Líder, que terá uma frequência semanal no broadcast. Vamos começar, Berenguer? Vamos lá. Joia. O Berenguer, além de ter um currículo extenso no mercado financeiro, ele consegue dar conta de vários mundos. Ele tem toda essa experiência em bancos, em mercado financeiro, bancos de investimento, mas ele também tem uma forte atuação na esfera ambiental, que ganhou aí evidência na pandemia, né, com a necessidade de uma retomada mais verde, mais sustentável, e também tem um pezinho no futebol. Como é que você explica para a gente como você dá conta desses três mundos em plena pandemia, em que a gente trabalha muito mais no home office? Fiquei curiosa. Aline, bom, primeiro, uma honra ser o primeiro entrevistado dessa série de entrevistas semanais. É muito legal estar aqui com vocês. Indo direto à sua pergunta, tem que ter muita disciplina. A gente tem que gerir a agenda de forma muito simples, tentar simplificar o máximo possível e com muita disciplina e evitar excessos. Então, eu começo a trabalhar muito cedo de manhã, estipulo um horário máximo que eu vou trabalhar. Óbvio que isso nem sempre a gente consegue manter, mas na medida do possível é o que eu faço. Antes da pandemia, quando a gente estava podendo circular, por exemplo, eu estabelecia que eu só jantava com clientes uma vez por semana, para poder jantar em casa com a família ou eventualmente jantar com amigos um outro dia. Enfim, estipular limites e tentar o máximo possível acompanhar esses limites. Você comentou a atuação aí no mundo ambiental. Eu presido o conselho do Fumbio, que é uma ONG que tem uma atuação muito forte na compensação ambiental e na administração de recursos que são canalizados para a proteção ambiental. E estou lá no Santos junto com alguns colegas de mercado no comitê de gestão. E se você não tiver essa disciplina na agenda, fica impossível. Vai trabalhar todo dia até meia-noite e não vai conseguir entregar nada. Então tem que ser seletivo, tem que dizer não, tem que aprender a dizer não e tem que manter essa disciplina, que é essencial para a gente poder desempenhar o trabalho no dia a dia. Agora, essa necessidade de disciplina ficou ainda mais evidente na pandemia, né? Que você está em casa, meio que as horas trabalhadas foram para o espaço, né? Não tem mais hora, não tem mais dia. Como é que a pandemia mudou aí no seu dia a dia? Aline, é curiosa essa sua colocação, porque de fato o que a gente observa um grau de estresse muito maior entre as equipes, entre os profissionais. Lá na XP a gente tem feito esse acompanhamento e via de regra as respostas vêm na linha de que as pessoas estão com menos paciência, mais estressadas, trabalhando mais e com menos qualidade de vida. Então, acho que esse é um sinal de alerta muito importante. O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional tem que ser uma busca constante. O profissional não pode deixar o lado pessoal de lado, senão as consequências são muito ruins. A questão de sustentabilidade tem a ver com a gente também, né? Com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com a capacidade que a gente tem de aguentar uma carga excessiva, emocional, profissional, enfim. E eu acho que se não houver essa disciplina, se a gente não souber lidar com esses problemas e com essa nova realidade, não fica sustentável. Então, acho que tem um gancho muito importante com a sua primeira pergunta, com a questão da disciplina de agenda e também disciplina conosco, com as pessoas, conosco mesmo. Entendeu? A gente precisa entender quais são os nossos limites e procurar atividades que vão refrescar nossa cabeça, dar algum tipo de válvula de escape a esse dia a dia, que pode ser muito complexo em função das dificuldades dessa nova situação de trabalho. Por exemplo, eu entrei na companhia há 7 meses, eu tive muito pouco contato físico com a minha equipe. É um mundo totalmente novo e isso exige muito mais, porque a qualidade de interação via câmera é muito inferior à qualidade de uma interação física na mesma sala de reunião e etc.
Então, assim, eu acho que é essencial que a gente preste atenção nessas questões e tenha, de novo, muita disciplina e saiba obedecer e observar esses sinais que a gente tem de estresse, de cansaço, de falta de paciência e consiga fazer essa gestão pessoal, não só da agenda, mas pessoal da pessoa, mesmo de si mesmo, enquanto ser humano. É respeitar os nossos limites. Exato. Né? Agora, você tocou aí, aconteceu bem no meio da pandemia, antecipando a minha próxima pergunta, que eu acho que é o que todo mundo quer fazer, principalmente qualquer jornalista que te entrevistasse, quer entender, né, por que dessa mudança. Foram 7 anos e meio, quase 8 anos, comandando a operação do maior banco dos Estados Unidos no Brasil, e a gente quer entender o porquê dessa mudança, o porquê a XP... Aline, essa é uma questão super interessante e de fácil resposta, tá? Assim, eu adoro o JP Morgan, adoro as pessoas, a equipe que está lá, são excelentes profissionais, a cultura é magnífica, a forma de fazer negócio, enfim, é um lugar excepcional para se trabalhar e se fazer carreira. Ao longo desses 7 anos e meio, chegou no momento que eu achei que meu ciclo estava terminando, estava chegando ao fim de um ciclo como executivo, e a próxima etapa era me mudar para os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos na década de 90, e por questões pessoais não me interessava naquele momento. Então, havia essa limitação, e isso me fez procurar coisas diferentes, procurar outras alternativas para poder enfim, completar o meu ciclo como executivo. Estou com 54 anos, eu acho que eu tenho aí mais uns 10, 15 anos de gás para poder performar e trabalhar. Então, foi essa necessidade de procurar essa nova etapa que me fez pensar em alternativas, e conversei com algumas pessoas e fui conversar com o Guilherme, e a nossa conversa então se desenrolou muito bem, e eu então saí do banco e vim para cá, saí do JP Morgan e vim para a XP. Qual a ambição da XP nesse universo? Você responde hoje principalmente pelos negócios de atacado, certo? Isso. Onde a XP quer chegar? Porque ela tem crescido em várias frentes, né? Aline, tem talvez um gancho com a sua pergunta anterior novamente. Eu acho que tem uma revolução tão grande acontecendo no mundo financeiro, com tecnologia, a agenda do regulador, especialmente Open Bank, Pix e outras iniciativas, que vão fazer com que a competitividade ou a competição aumente no segmento. E acho que uma empresa com as características da XP, ela tem condições de ocupar um espaço muito importante, ainda mais importante no mercado financeiro brasileiro. Então, foi isso que me fez pensar na XP como minha primeira alternativa. Do ponto de vista do que eu faço no dia a dia, eu tenho a responsabilidade pelas áreas de pessoa jurídica, de private bank, investment bank, crédito e produtos bancários, empréstimos e alguns outros produtos. Então, esse é meu dia a dia, a minha responsabilidade. Algumas dessas funções eu toco com outros colegas do comitê executivo da XP. A gente tem um colegiado que funciona super bem, e tem muita coisa para ser desenvolvida. A parte de private bank, investment bank, a gente já está mais estruturado. O corporate e empresas, né, o mundo de PJ e corporate, a gente tem mais coisas a fazer. E toda a parte de produtos bancários, a gente tem uma avenida aí para poder desenvolver o nosso produto e ocupar espaço. Então, é uma agenda muito intensa, com muitas oportunidades, e, de novo, num ambiente competitivo cada vez mais favorável à inovação, favorável ao uso de novas tecnologias. Eu acho que a mudança que nós vamos enxergar no mercado financeiro nos próximos meses, ela é muito maior do que a mudança que foi imposta com o Plano Real. Você se lembra, antes do Plano Real, a gente tinha taxas de juros muito elevadas, o ganho dos bancos era basicamente com float, né, com o dinheiro dormindo na conta. E quando houve a estabilização da inflação, as taxas caíram e, de repente, o sistema teve que encontrar novas formas de atuar, né? E foram para empréstimos, banco de investimento, a gente passou a ter um mercado financeiro mais semelhante a outras geografias do mundo. Eu acho que o que vai acontecer com o Open Bank e está acontecendo com o Pix e tecnologia em geral é uma revolução muito maior do que a revolução que se observou quando do Plano Real, por exemplo, ou em outras ocasiões. Talvez seja a maior alteração. Talvez seja a maior alteração que a gente observou no mundo financeiro em muitos anos, em décadas. Por quê? O Open Bank, vamos falar um pouquinho do Open Bank. O Open Bank ele dá um empoderamento ao cliente
uma capacidade para o cliente comparar produtos e portar suas operações entre diversos agentes do segmento muito grande. Eu diria, um deslocamento das forças de mercado em direção ao cliente. O cliente fica muito mais poderoso, ele vai ter muito mais opções e vai ser muito mais fácil ele conseguir ele portar uma operação de empréstimo, ele trocar a estrutura de débito automático, pagar um imposto, fazer uma operação de câmbio, abrir uma conta, no limite vai ser muito mais fácil. Ele, com um clique, ele vai autorizar essa instituição a pegar os dados dele e preencher um formulário. E a agenda do Open Banking aqui no Brasil é uma agenda muito moderna, eu diria muito diferente até da agenda de Open Banking de outros países, como na Inglaterra, na Austrália e na Europa. Ela é muito mais completa. Ela vai pegar investimentos, ela vai pegar as operações de seguro, ela vai poder, enfim, prover esses dados, que no fundo são os nossos dados, os meus dados, os seus dados, ficarão à disposição de instituições financeiras ou não financeiras para poder usar esses dados e te oferecerem produtos de uma forma mais assertiva. É uma grande revolução. As revoluções que estão acontecendo, tem outras relacionadas ao uso de tecnologia, como inteligência artificial e outras tecnologias estão aí ficando cada vez mais disponíveis. E eu acho que vai haver uma mudança muito grande no mercado. Novos players aparecerão, talvez haja muito menos concentração do que a gente observou nos últimos anos. E isso vai ser bom para o cliente. Competição é bom para o cliente, é boa para o cliente. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Berenguer, seu ex-chefe citou essa questão da concorrência, do aumento da concorrência no setor financeiro em carta anual aos acionistas essa semana. Ele menciona várias ameaças aos bancos, principalmente vindo de fintechs e big techs. A XP é uma dessas ameaças? Os bancos têm com o que se preocupar no Brasil? Eu acho que o ambiente hoje competitivo ele é ameaçador para os incumbentes, na medida que a agenda do regulador é uma agenda de mais competição, portanto, vão haver novos players, novos agentes entrando no mercado a todo momento, portanto, mais competitividade e redução de tamanho de rentabilidade de grandes bancos. No fundo, a agenda é uma agenda de mais competição no geral, em todos os produtos financeiros, e Pix e Open Bank vão nessa direção. E você tem, de fato, as big techs gravitando em torno desse mercado e beliscando, fazendo algumas coisas pontuais em pagamentos, mas, de fato, são empresas que são muito ágeis, que têm uma experiência de consumo do produto por parte do cliente excepcional e podem, sim, vir a ameaçar a situação dos incumbentes. Eu prefiro colocar a XP como sendo uma grande fintech, que tem como ambição ser, talvez, a fintech mais bem-sucedida do mundo, não em tamanho, e sim na forma que a gente interage e na forma que a gente atende o nosso cliente. Então, essa talvez seja esse talvez seja o nosso posicionamento. Ter uma agilidade de uma fintech, ser uma fintech grande, importante e relevante para a nossa comunidade e para os nossos clientes. É um pouco o nosso plano aqui, a forma que a gente vem atuando e a gente vai continuar atuando, focando nos mercados, nos segmentos que a gente quer, de clientes que a gente quer atuar. Joia. Você tocou num ponto que eu não quero perder, que é em relação a um futuro menos concentrado no Brasil. A crise que veio a reboque da pandemia jogou na contramão. Os ativos nas mãos dos grandes bancos cresceram, ultrapassaram aí em larga escala, o que nunca tinha acontecido antes no país, o próprio tamanho do produto interno brasileiro. Parte disso veio das aquisições do passado, que os bancos foram ganhando escala com aquisições. Hoje em dia, eles já têm aí, já fizeram as compras em termos de tamanho para competir. A XP vai ser um deles. A XP vai ser um deles, a XP em alguns segmentos já é um deles. A gente já tem a participação relevante em alguns segmentos de mercado, como banco de investimento, por exemplo, a gente terminou no passado em terceiro lugar, e a gente vai continuar crescendo e ocupando espaços que hoje talvez a gente não tenha uma participação tão relevante.
Se nós olharmos o tempo, a história, a linha de tempo nos últimos anos, nós tivemos, no primeiro momento, problemas com instituições financeiras, pegando do plano real para cá, né, que não conseguiram se manter viáveis depois da queda do float. Aí teve lá o ProAir, algumas operações sendo feitas. Depois nós continuamos com algum tipo de concentração, com a Santander com o Real. Um parênteses, né, muito difícil operar varejo no Brasil, ou foi muito difícil operar varejo no Brasil sendo um banco estrangeiro. Não temos, o Santander hoje tem uma escala muito grande, eu conheço bem porque trabalhei lá, tanto no Real quanto no Santander pós-fusão, mas não é uma tarefa fácil. A escala acabou sendo um fator determinante para o sucesso dessas instituições. Hoje, com essa mudança tecnológica, com essa alteração de forma de se operar a retaguarda do banco, a análise de operações, a entrega dos produtos financeiros para o cliente, a viabilidade de uma instituição que não tem a escala tão grande como tem os incumbentes, ela aumentou. Então, eu acho que esse novo quadro vai trazer de novo mais competitividade e, no fundo, no final, uma opção maior para o cliente, ou seja, o grande beneficiado dessa situação é o cliente, que vai ter mais opções, vai ter produtos melhores e vai poder escolher entre as diversas instituições que vão conseguir competir, ou o maior número de instituições que vão ser competitivas. Então, Berenguer, queria te perguntar também sobre o atual momento do mercado de capitais no Brasil. Várias operações estão sendo adiadas e outras já estão sofrendo desconto no preço, com os investidores aí pedindo um prêmio pela situação do país, que vive o pior momento da pandemia, que tem um imbróglio fiscal difícil para resolver, e político é desafiador, com maior ingerência aí do governo nas estatais. Como é que você enxerga esse cenário? Bom, primeiro, o Brasil é o país das oportunidades, mas não é um país para amadores. As pessoas usam muito essa frase, né? E eu acho que eu sou um exemplo disso. Quer dizer, eu dificilmente teria a carreira, as oportunidades que eu tive aqui no Brasil no exterior. Então, eu gosto sempre de tentar olhar a floresta, né? Quer dizer, é complicado trabalhar no Brasil, é difícil, a gente está sempre tendo sobressaltos e muita volatilidade, mas a gente tem muita oportunidade também. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à situação específica de mercado, eu acho que vale a pena a gente comentar que a mudança que a redução de taxa de juros trouxe para o comportamento dos investidores como um todo é excepcional. A gente hoje tem o mercado de capitais funcionando como ele deve funcionar, viabilizando as operações de dívida ou de renda variável, de equity, financiando o crescimento dessas empresas. A maioria das ofertas que estão acontecendo são primárias, não são secundárias, ou seja, são recursos que estão sendo injetados nos balanços das companhias para investimentos. Então, esse funcionamento pleno do mercado de capitais é super importante para o futuro do país, é transformacional, e eu vejo com muito otimismo isso que está acontecendo, e acho que a gente teve uma mudança secular. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, independente do Selic está 2, 2,75, da curva longa está 8, eu acho que a gente tem patamares de curva de juros hoje muito mais adequados, e há uma mudança no mundo todo, né, com as medidas de contenção da pandemia, com os estímulos fiscais, e eu diria que tem também um fenômeno relacionado à produtividade e tecnologia que acaba mantendo a inflação mais bem comportada do que a gente achava que seria. Em relação ao curto prazo, né, eu vejo as ofertas saindo com algum desconto, algumas estão sendo canceladas, o mercado está bem mais seletivo, e, de novo, é parte do nosso dia a dia. O que eu digo para os meus clientes é: boas histórias, boas empresas com bons gestores sempre serão grandes oportunidades de investimento, e é isso que a gente tem que procurar trazer para os nossos clientes investidores. E do lado dos clientes emissores, das empresas, se há intenção de sair, ficar pronto, esperar a janela abrir e sair da melhor forma possível quando o mercado permitir. Então, é um pouco o pano de fundo, mas realmente está mais difícil, e a gente já vê esse filme inúmeras vezes. A janela abre, a janela fecha, a janela fica um pouco mais seletiva. Agora, o filme é muito melhor que a fotografia, porque o filme o que eu disse, essa situação de mercado onde o mercado de capitais realmente funciona, o poupador procura diversificar, e com isso ele está financiando o crescimento das empresas
gerando empregos, impostos. A gente teve o caso lá do Grupo Mateus, eu visitei a empresa, é impressionante, a gente liderou esse IPO, o impacto na região ali do Maranhão, onde o Grupo Mateus está localizado, é incrível, ele vai abrir dezenas de lojas, vai gerar muitos empregos, vai pagar impostos. Então, assim, o funcionamento perfeito ou quase perfeito do mercado de capitais é transformacional para o país e é isso que está acontecendo. Nós crescemos com a cultura do CDI, né? Como eu falei, com 54 anos de carreira, vi os clientes, eu mesmo aplicava o dinheiro em CDB de 30 dias ou em papel público curto, indexado ao Selic, ao CDI. Isso vai ter que mudar. Essa ditadura do curto prazo acabou e o investidor hoje ele tem que procurar alternativas para rentabilizar o patrimônio deles. E essa procura é que viabiliza o mercado de capitais. Esse movimento é muito importante e, de novo, a gente vai continuar assistindo isso acontecendo. Berenguer, mas com tanto dinheiro, tanta liquidez no mundo, ter esse fechamento de janela não é um pouco culpa do Brasil, em especial da gestão do governo da pandemia, das estatais? Aline, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos é que a gente, quando está de fora, é mais fácil criticar do que estando lá e trabalhando com as limitações que se impõem ao gestor público, né? Eu não estou aqui fugindo da pergunta, não. Acho que existem coisas que podem sempre serem executadas de uma melhor forma, mas eu acho que a gente tem desafios. Esse país tem desafios importantes. Eu, como investidor, olhando o que os investidores estrangeiros estão buscando, eu tenho certeza que eles vão alocar capital ao Brasil. É questão de tempo. Houve, sim, de fato, uma saída muito grande de recursos nos últimos anos, muito da renda fixa, porque a gente educou o investidor pagando prêmios muito altos. Quando houve uma redução do nível da curva, os investidores saíram. Na renda variável, a gente teve saídas importantes também. Algumas dessas saídas que nós observamos ano passado eram operações de renda fixa que usavam ações como lastro, mas, de fato, houve saída de renda variável também. E hoje, 70%, 80% das ofertas de ações estão sendo colocadas com investidores locais, com exceção das ofertas muito maiores. Isso vai, de novo, é questão de timing, é cíclico. Daqui a pouco a gente volta de novo para o mundo onde a gente colocava 30%, 40%, 50% localmente, o investidor estrangeiro aloca mais ao Brasil. A gente está num momento delicado e acho que isso vai voltar. Se a gente pensa no investidor de um fundo de pensão, por exemplo, dos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, que elas estão hoje nesses países, ele tem o gestor desses fundos, por exemplo, tem um desafio imenso de procurar boas alternativas para poder atingir suas metas atuariais. Então, todo o pipeline nosso de infraestrutura vai ser interessante para esses gestores. É questão de tempo. A gente precisa de menos volatilidade para que isso aconteça, mas vai acontecer. Joia, você falou que é difícil, né? Quando você está lá dentro é mais difícil do que quem está fora é mais fácil criticar. Você acha, pegando isso de gancho, você acha que o governo errou na gestão da pandemia? Nas últimas semanas tem crescido um coro, tivemos aí a carta dos economistas, tem ocorrido vários eventos entre o governo e empresários, entre a equipe econômica e empresários. Parece que o setor, que o PIB brasileiro acordou e está cobrando uma resposta. Como é que você vê essa condução da pandemia e esse momento que a gente vive? Aline, de novo, eu não sou gestor público, não sou médico, eu leio o jornal, eu me informo, converso com as pessoas. De novo, sempre dá para fazer melhor, em qualquer situação. Eu não sei as restrições que a gente tem operacionais, de legislação no detalhe, eu não sou um especialista nessas questões. O que eu vejo são os números, e os números não são bons, portanto, há espaço para melhora, espero que a gente melhore. A saída é vacinar, é o que o ministro está fazendo, da economia tem dito. A saída é vacinar o máximo possível de pessoas o mais rápido possível para poder fazer com que a gente reverta essa situação. É fácil aqui a gente julgar, né? Tem uma narrativa muito negativa em relação à condução. Eu não sou especialista, eu acho seria muito fácil aqui ficar criticando sem conhecer os detalhes, entendeu? E eu prefiro ter humildade e dizer, olha, não conheço as limitações a fundo e acho que quem está sentado ali está tentando fazer o seu melhor com as limitações que tem.
e às vezes erra. E quando erra, o importante é que a gente corrija rápido, como eu erro aqui no meu dia a dia da empresa, como erro como enfim, profissional, como pessoa, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer os erros e virar a estratégia o mais rápido possível. De novo, eu estou te dando uma resposta solta, mas eu acho que é uma resposta genuína. Eu não conheço o detalhe, acho que nenhum de nós conhece as limitações quando você senta na cadeira lá e tem que administrar o equilíbrio entre poderes e a limitação de orçamento e outras questões. Sempre dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Vamos tentar fazer melhor, mas não há dúvida que o único caminho que nós temos é o caminho da vacinação, que está acontecendo e vai se acelerar aí nas próximas semanas, se tudo correr bem. Você tem uma opinião formada sobre a questão da compra de vacina pela iniciativa privada? O Brasil é o único país que discute esse tema, que é rechaçado pela ciência, pela comunidade médica, que reforça aí a necessidade de priorizar de priorizar a vacinação de quem precisa, né, do grupo de risco. Aline, eu acho que essa questão, a resposta é não tenho opinião formada. Tem horas que eu escuto argumentos a favor de permitir, tem horas que eu escuto argumentos a favor de não permitir, fico realmente em dúvida, sendo super transparente. O que eu acho que vai acontecer nos próximos meses é que vai haver vacina disponível, tá? Vai sobrar vacina. Tem tantos processos de certificação ou de aprovação em andamento no mundo todo, que eu acho que a gente vai ter disponibilidade grande de vacinas nos próximos meses. Então, a gente vai acelerar o processo de vacinação de forma natural. É uma pergunta difícil, é uma pergunta que envolve não só a questão técnica, mas envolve também convicção, né, de qual o papel do setor público, do setor de saúde público, o papel do setor privado. Assim, é muito ampla essa questão para uma resposta simples. Hoje eu tendo mais a achar que é papel do setor público fazê-lo, e a gente deveria ter o SUS conduzindo essa iniciativa. Mas eu já mudei de opinião algumas vezes, sendo muito honesto, e não consigo cravar uma resposta seca. O que eu quero é assim, que acho que você quer, eu que quero, é que a gente tenha o mais É rápido vacina, né? possível a vacina disponível, para que a gente possa controlar a pandemia e retomar a atividade normal, né, das pessoas. Porque não é só o confinamento, né, a gente ficar dentro de casa. Tem todos os aspectos, por exemplo, de saúde mental, que a gente comentou no começo aqui da nossa conversa. Tem questões de produtividade, tem questões relacionadas a setores que estão sofrendo muito, como turismo, entretenimento, etc, etc. Então, assim, o que a gente torce é por uma normalização o mais rápido possível, da melhor forma possível. Eu sempre teve seus problemas, essa volatilidade, e a gente tem que saber navegar e administrar o nosso negócio dessa forma. Com o objetivo de longo prazo, como eu ressaltei aqui, o que a gente quer fazer no nossa iniciativa aqui de banco, né? Ser um agente financeiro importante para os nossos clientes. Se eu mantiver isso como norte, eu vou chegar lá. Eu vou ter que trabalhar muito, vou sofrer com essas confusões que nós temos aqui no país, mas a agenda é uma agenda de médio e longo prazo, foca no cliente, foca nos aspectos importantes da cultura da empresa, escolhe as pessoas certas e vai em frente, que vai dar certo. É um pouco de como eu atuo e levanto da cama todo dia com essa cabeça. Se eu ficar olhando o curto prazo, eu perco um pouco a perspectiva do que eu estou construindo, entendeu? Então, é dessa forma que eu procuro me posicionar. Agora, eu queria saber das suas expectativas para agendas de curto e médio prazo do Brasil. Tem uma leitura de que há muitas promessas e poucas entregas em relação à agenda liberal e reformista. Você tem uma agenda de privatização que não andou, várias baixas na equipe econômica. Como você vê essa agenda de reformas? Você acredita que alguma sai? O que sai? Eu acho que Qual o seu sai, porque horizonte? eu diria que nos próximos 12 meses, depois a gente entra no calendário eleitoral, eu acho que a gente vai ter uma discussão sobre a reforma administrativa, vou começar a discussão da reforma tributária. Precisamos, mais uma vez, que haja um cenário melhor do ponto de vista da pandemia, mas, enfim, eu acho que será o tema
como eu disse, primeiro a administrativa e depois a tributária mais para frente, mais serão os temas complexa. Exato, a tributária mais complexa serão os itens da agenda legislativa nos próximos meses. E por que eu acredito que vai acontecer? Por uma questão de limitação. Não dá para gastar mais do que você arrecada, não dá para ter 90 e poucos % do orçamento comprometido, não dá para ter a porcentagem de gastos direcionada à Previdência que a gente tem hoje. É tão simples quanto isso. Alguma solução tem que ser dada. A reforma da Previdência a gente já aprovou, podia ter sido melhor, mas foi satisfatória. E outras soluções vão ter que ser dadas. Você e eu não conseguimos viver gastando mais do que a gente recebe. O Estado Não, é assim definitivamente. também. Então, portanto, há necessidade de se reformar o tamanho do Estado, de se alterar o tamanho do Estado, de alterar a forma que o Estado arrecada, de alterar a forma que o Estado gasta, focando em questões essenciais como saúde, educação e segurança. A diminuição do tamanho do Estado, ali, não é uma questão, na minha visão, não é uma questão ideológica, é uma questão de necessidade. Nós não temos como sustentar um Estado desse tamanho, ponto final. O brasileiro, a sociedade precisa reconhecer isso. Do jeito que a gente está montado hoje, do jeito que o Estado está montado, é impossível carregar esse custo. Então, é uma questão de necessidade. Super difícil. Não. Aqui desse lado, do lado da câmera aqui, é super simples a gente falar, né? Executar, lidar com os diversos setores afetados por essas reformas, discutir isso entre o executivo, legislativo e judiciário, é um trabalho hercúleo. Então, é muito mais difícil do que a gente imagina, mas eu acho que aí a necessidade vai se sobrepor às ideologias e às ideias de todos nós. Agora, você falou eleições, né? 2022 já está aí, foi antecipado, principalmente com esse xadrez político que se movimentou fortemente nos últimos meses. Como é que você vê? Você acha que vai dar Lula e Bolsonaro o ano que vem? Eu acho que é um cenário provável e o centro vai ter candidatos. Aí tem toda essa discussão se o centro vai se aglutinar num nome só ou se vai haver uma pulverização no centro. Ainda é cedo, viu, Aline? A gente tem bastante tempo até a eleição e isso é outra coisa, né, que a gente aprendeu também. A gente sempre acha que o cenário eleitoral se decide muito antes, e sempre tem surpresas, né? Eu me lembro quando o presidente Fernando Henrique sentou na cadeira, o Jânio foi lá e desinfetou a cadeira. Você lembra dessa história? Então, assim, naquela época ninguém imaginava. E em outros casos, quer dizer, as coisas se alteram com o decorrer do tempo, com o quadro econômico e tal. Assim, eu acho que talvez se eu pudesse do cenário econômico, o que derruba presidente é muito mais uma economia fraca, uma recessão, uma inflação fora de controle, do que uma questão política em si. A não ser que seja uma coisa visivelmente errada, né? Então, se a economia estiver bem, o quadro eleitoral pode se alterar lá na frente. Então, acho que é cedo para a gente cravar. Mas hoje, sem dúvida, o cenário é ter uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, enfim, agora sobre essa... Tem comentários, desculpa, Aline, de que o Supremo ainda vai discutir a questão do Lula. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu acho que é cedo para a gente fechar um diagnóstico de qual vai ser o cenário eleitoral lá na frente. Agora, sobre essa ótica, a demora que a gente está tendo aí na imunização dos brasileiros tende a impactar a retomada econômica. Sim, é fato. Tem que acelerar o máximo possível. Hoje eu li que a Fiocruz está falando em 20 milhões de doses por mês. Se a gente conseguir colocar isso de pé, acelera muito. Vamos torcer para a gente conseguir. É essencial. A questão da vacinação ela é super importante do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista de economia. Então, assim, e eu estou falando óbvio aqui, mas qualquer cenário de normalização passa por uma vacinação em massa. Não tem outro cenário. O mercado financeiro nas últimas eleições apoiou o presidente Bolsonaro, Berenguer. E você bem falou, depende muito como o centro vai se movimentar nas próximas eleições. Se o ex-presidente Lula for mais para um caminho de centro, você acha que ele seria uma alternativa melhor que o Bolsonaro? É difícil,
depende do que vai acontecer daqui até lá, depende de quem o Lula se associaria, depende de como o Bolsonaro vai conduzir a agenda política e econômica daqui até lá. Tem tantas variáveis em aberto. Depois, as pessoas, como você colocou, né, o mercado apoiou o Bolsonaro. Eu conheço vários banqueiros que votaram no Haddad, vários. Enfim, eu não acho que a Faria Lima, como dizem de forma pejorativa, ou o mercado, né, o mercado isso, o mercado aquilo, acho que não. As pessoas têm suas convicções políticas e eu acho que é muito cedo para ter essa discussão. Tem tantos desafios à nossa frente daqui até lá, falando de 1 ano e meio, né, para o processo eleitoral começar. Eu procuro, de novo, focar no que eu tenho que fazer na construção da minha franquia. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. E se ficar tomando decisões, olhando o que está acontecendo do ponto de vista político, a gente, óbvio, não estou ignorando, não estou me colocando numa bolha e ignorar Brasília. E eu, como brasileiro, tenho minhas convicções e tenho meus pensamentos, e eu só separo um pouco o cidadão da empresa, né? Eu, como empresário, como responsável pelo banco, eu tenho que ter muita disciplina na execução dos meus planos. E se eu deixar esse ruído político permear ou afetar o meu dia a dia, eu acho que eu deixo oportunidades em cima da mesa. Então, é um pouco da forma que eu procuro me posicionar. E, de novo, Aline, eu tenho minhas convicções pessoais, mas, enfim, são pessoais e eu tenho meu trabalho a fazer, entendeu? Joia, e muito trabalho pela frente, né, Berenguer? É isso aí. Quero te agradecer sua participação, deixar aí as últimas palavras, se você quiser complementar o fechamento da nossa conversa. Legal. Primeiro ponto, eu sou um otimista, assim, convicto em relação a esse país. Tem muitas dificuldades, mas tem muitas oportunidades também. Então, eu não perco esse otimismo. Acho que a gente não deve desistir do país, não deve fazer como outros países da América Latina, onde as pessoas se mudaram para o exterior, etc. Eu acho que isso primeiro, não vai acontecer, pode acontecer pontualmente. Segundo, as pessoas deixarão as oportunidades em cima da mesa e quem ficar vai se beneficiar dessas oportunidades. Então, eu acredito no país, acredito nas instituições, as instituições estão funcionando e eu vejo um futuro muito bom, muito próspero para o Brasil, em função do que a gente tem em commodities, em função do setor financeiro que nós temos, que é um setor super robusto, da capacidade do brasileiro de se reinventar, de ser ágil e de empreender. Então, vai ter muita oportunidade. É só focar no que a gente quer fazer, que no meu caso, é construir uma franquia de banco dentro da XP focada no cliente, com muitas oportunidades e as variáveis que eu mencionei. Trabalhar essa questão da saúde mental, do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que eu acho que é essencial no momento que a gente está vivendo. Então, seriam os meus comentários finais. Foi muito legal estar aqui com você hoje, Aline, participando dessa primeira versão, o primeiro capítulo desse produto que vocês estão lançando, dessa entrevista semanal. E desejo a você muito sucesso, e o broadcast também, que a gente usa todo dia, né? Todo dia estamos com a telinha aqui aberta e lendo, e o dia só começa depois que a gente abre o broadcast. Ai, que bom, ficamos felizes. Berenguer, eu quem agradeço o seu tempo, sei que a sua agenda é disputadíssima. Agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite de estrear essa série, também é minha estreia nesse mundo de TV online. Espero aí ter questionado a altura do entrevistado e peço aí a todos acompanharem semanalmente, que assim como o Berenguer, teremos grandes líderes entrevistados pelo broadcast toda semana. Obrigada, tudo de bom, viu? Boa sorte. Você também, Aline, boa sorte também. Se cuide. Muito obrigado mais uma vez, todos nós. Tchau. Até logo. Tchau.